Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje estou aqui para fazer a gravação dessa palestra aqui para o CBTD. E aproveitar aqui para me apresentar, eu sou o Cristiano Franco, sou sócio e diretor comercial da ISAT Educação Corporativa e também de Streaming Vídeo. Na área de educação, nós desenvolvemos e implantamos plataforma de gestão de aprendizagem, o LMS Neolude, talvez seja aí o maior LMS da América Latina, com volume imenso de colaboradores participando de treinamento no dia a dia. Além disso, a ISAT na área de educação corporativa também produz conteúdos que podem ser conteúdos específicos para você ou um grande catálogo. Nós somos os produtores dos cursos LearnFlix, que é uma grande websérie para várias áreas e com vários temas diferentes. Olha, além disso, a ISAT também tem uma grande expertise na área de streaming vídeo. Aqui onde nós estamos aqui, com a gravação desse estúdio maravilhoso, com esse grande telão de LED, a gente tem feito aqui projetos como para projetos de laboratório farmacêuticos, com transmissão ao vivo, integrado com Zoom, integrado com outras ferramentas, e as pessoas têm tido aqui um grande prazer e um grande resultado fazendo o trabalho junto com a nossa equipe aqui. Bom, hoje o objetivo principal nosso é falar sobre gamificação. E essa gamificação focada não só em tecnologia, mas também focada em processos ou focado na inteligência de construção de um game. E para isso, essa nossa conversa aqui, eu vou interagir com o Flávio Sena. Flávio, se apresenta para a gente aqui, Flavião. E aí, Cris, tudo bem? Obrigado, cara. Olha, eu quero dizer que é um prazer gigantesco a gente fazer parte de um time tão profissional, tão eficiente quanto o time da ISAT. Eu me sinto muito honrado de estar presente e a gente poder conversar um pouco sobre esse universo que é a gamificação, né? E a cada dia ganha mais relevância, né? Justamente devido ao ganho que existe quando você insere a gamificação em vários processos de aprendizagem, né? Sim. Então, eu te agradeço. E a gente vai bater um bom papo aí. Ótimo. Eu vou fazer uma grande provocação aqui, porque como você sabe, a nossa ideia aqui é dizer para você que você, assim como nós, somos capazes de construir um game em 10 minutos. Claro que ali nós temos um grande especialista, né? Flavião, como é que é essa sua especialidade em game? De onde que vem, hein? Cris, olha, eu trabalho com treinamento há bastante tempo. E aí me incomodava alguns processos de treinamento onde não existia interação com as pessoas. Então, geralmente, o treinador se coloca numa posição de que sabe bastante, e de fato sabe, mas ele não sabe tudo. E o melhor formato de treinamento é aquele que é construído junto com o que eu sei e que os alunos, né, os colaboradores sabem. Quando você constrói esse conhecimento, aí sim você chega num formato muito legal. E a possibilidade de inserir a gamificação é justamente para você aumentar a curva de aprendizagem. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e fiz um curso de design de game para justamente desenvolver jogos para treinamento corporativo. E foi quando a gente conheceu uma plataforma da Finlândia que justamente traz todo esse conteúdo de gamificação que eu esperava. E aí, para minha surpresa, a gente vem trabalhando com essa ferramenta fantástica até hoje. Boa. Você sabe que o processo nosso de aprendizagem diz que ele tem 3 fases, né? A primeira fase, Flávio, é a fase nossa de codificação da informação que a gente recebe. A segunda fase é a fase de armazenamento disso. E a terceira fase é a fase de recuperação da informação, que basicamente é onde a gente realmente aprende. E a gamificação ajuda muito nisso, ela contextualiza muito disso. A ISAT está nesse mercado desde 95, né, quando a gente iniciou sendo o primeiro provedor de internet do Brasil. Em 99, nós fizemos a primeira transmissão de um evento como esse, por exemplo, ao vivo na internet. Só que você imagina em 99, Flávio, não existia nem banda larga, como nos dias de hoje. E a ISAT já fazia transmissão usando a internet por satélite. Em 2002, a gente começou a produzir plataformas de aprendizagem, tivemos a primeira versão. Em 2012, a gente construiu uma plataforma totalmente do zero, porque a gente entendia que existia uma mudança, Flávio, de smartphone e, por exemplo, de nuvem, que não existia lá em 2002.
né? E aí, em 2014, a gente passou também a trabalhar essa contextualização de conteúdo, mas a gente sentia a falta de ter uma plataforma que nos ajudasse a gamificar. E a gente veio trabalhando muito isso com a implantação da área de T&D, onde a gente tem ajudado muito aí a área de treinamento e desenvolvimento. Então, em 2020, em pleno momento de Covid, a ISAT, no momento de grande inovação, trouxe, além do Flávio para fazer parte do time, a gente trouxe a plataforma que o Flávio vai trazer para a gente agora aqui alguns dos conceitos e depois você vai ver como é que ele consegue construir isso entregando um game em até 10 minutos. Flavião, deixo contigo a palavra, a gente vai batendo bola aqui. Legal, muito bacana ver essa história. Na verdade, a ISAT fez milagre na época, né? Porque não tinha realmente, a viabilidade técnica era muito escassa nessa época, né? Então, isso traz bastante orgulho para a gente fazer parte de um time que tem essa característica de inovação e pensar à frente. DNA de inovação, né? Que está muito no nosso fundador, né? O Dória é um cara muito de visão, muito futura e de inovação, né? Mas vai lá, Flavião, tá contigo. Legal, legal. Vamos falar então um pouco sobre gamificação corporativa, né? A gamificação tem sido utilizada em grande escala em escolas, universidades, principalmente fora do Brasil. No Brasil já tem ampliado isso bastante, mas fora do Brasil, principalmente em países como a Finlândia, de onde eu trago esse conhecimento, lá já é muito bem instalada a gamificação, sendo que em Helsinki, em todas as escolas de Helsinki, a nossa plataforma é utilizada como uma plataforma de gamificação para todos os alunos da rede. Então, isso é um grande avanço e o Brasil tem caminhado nesse sentido também. Mas o que eu quero trazer é a gamificação corporativa, que ela muda um pouco, porque a gente começa a falar não em pedagogia, a gente começa a entrar numa esfera de andragogia, do ensino do adulto, né, Cris? Que a gente sabe que tem alguns elementos que a gente tem que respeitar para que haja realmente a aprendizagem que a gente espera para o adulto. Então, falando em plataforma para corporativo, aí a gente entra com uma pergunta, né? Quem gosta de jogos? A gente acha que são as crianças, né? Que até é uma característica deles, eles ficam horas na frente do videogame, na frente da televisão, sem piscar. Às vezes não vai nem no banheiro, fica lá 5 horas numa boa, jogando o seu videogame. Mas a gente também percebe que os adultos também, de uma forma ou de outra, gostam dos jogos, né? E essa questão dos jogos, ela trabalha numa esfera muito, muito íntima, muito lúdica, que você insere a emoção e a pessoa não vê muitas vezes o tempo passar. Ela está ali envolvida e ela vai trabalhando, vai jogando, na verdade, né? Vai trabalhando o conhecimento e o tempo passa, voa e ele nem percebeu. Isso acontece tanto com adultos quanto com crianças. As crianças têm uma habilidade imensa de gamificar as coisas, né, Flávio? Quando você percebe as crianças brincando, elas passam bastante tempo ali juntas e se divertindo, e elas têm uma habilidade imensa de gamificar qualquer coisa, né? Seja na bolinha de gude, né, que era mais da nossa época, mas eu vejo as crianças hoje brincando com outros brinquedos semelhantes, e eles vão gamificando. Agora é minha vez, agora é a sua, agora você tem que fazer não sei o quê. Seja com as cartas, né? É isso mesmo, cara. Você trouxe até uma coisa que eu falo bastante, que nós todos somos experts em gamificação. A única coisa é que agora tem um nome, chama gamificação. Mas quando nós éramos pequenos, a gente gamificava tudo. Será que até o Paro Ímpar começou assim? Como é que é? Será que até o Paro Ímpar começou assim? Cara, eu acho que sim, né? Porque a gente tinha que achar um jeito, um jogo para saber quem ia primeiro, né? Quem fazia alguma coisa. Então, eu acho que até o Paro Ímpar foi gamificado, viu, cara? Uma forma que nós, quando crianças, encontramos de selecionar uma pessoa, né? Então, mas a gente tem, naturalmente, todos nós temos essa habilidade de brincar, de gamificar, de trazer a ludicidade à tona. O que a gente precisa é exercitar justamente isso, né? E o jogo faz parte do universo tanto das crianças quanto dos adultos, né? E aí a gente pergunta,
o que é a gamificação afinal? Será que gamificação, então, são esses jogos? Mario, tal, jogo de videogame, jogo de dado? Não, na verdade, não são esses itens a gamificação em si. A gamificação, a gente traz os elementos desses jogos para outras áreas, como, por exemplo, para a educação e para treinamento corporativo, né? Então, gamificar significa justamente isso. Usar o design e essa mecânica que os jogos promovem para gerar motivação, engajamento e, sobretudo, para cumprir algum objetivo ou alguma mudança comportamental no mundo real. Posso falar um pouco sobre engajar, Flávio? Desculpa. Posso falar um pouco sobre engajar? Legal, legal. Uma vez a gente estava conversando, inclusive, Cris, sobre engajamento. E você trouxe um exemplo, eu vou devolver para você, porque eu quero que você repita aquele exemplo, porque ele ilustra exatamente o que quando a gente fala sobre engajamento, a gente espera que aconteça. Boa. Aí é o seguinte, muitas vezes você faz um investimento, seja ele num curso, seja ele em um game, e você sente que você não tem engajamento da equipe. O que significa, na verdade, engajamento? O engajamento é o encontro de uma demanda ou de uma necessidade com a capacidade de entrega. Quando você coloca um desafio muito superior à capacidade de entrega percebida pelo seu aluno, pelo seu colaborador, você não consegue ter engajamento. Um exemplo disso, Flávio, é mais ou menos assim. Você tem alguém na equipe que tem uma meta de vender 100 mil por mês, por exemplo. E aí você, de repente, no mês seguinte, muda a meta de 100 para 200. Essa pessoa ela não consegue enxergar nela a capacidade de entregar algo tão distante daquilo que havia sido programado, né, na meta anterior. Isso faz com que a pessoa não se engaje. O mesmo vale para os treinamentos. Quando você tem uma gamificação lá, por exemplo, onde o desafio é muito superior à capacidade, de repente, de entrega dessa pessoa, porque ela não entendeu a regra, ou porque, de repente, alguém iniciou o jogo muito antes que ela e está com muitos pontos à frente. Quando você tem uma estratégia de gamificação que não está adequada com a capacidade percebida de entrega, você não vai ter engajamento. E daí faz muita diferença a gente ter não só a tecnologia, mas ter aqui o papel de alguém que possa ajudar você a construir a melhor estratégia, certo, Flávio? É isso mesmo. Inclusive, quando a gente está construindo, que a gente bota o engajamento na mesa para discutir, essa questão que você acabou de citar, e eu fiz questão que você citasse esse exemplo, porque a gente já tinha conversado há algum tempo sobre isso, é o que chega na mesa. Por quê? Eu preciso gerar elementos para que a pessoa que eventualmente ficou para trás não seja eliminada ou não se sinta eliminada de uma competição, de um jogo que a gente promove. Em algum momento, eu preciso criar um mecanismo que reinsira essa pessoa no jogo. Então, ela precisa se sentir viva ali no jogo. Boa. E quando a gente fala de engajamento, é justamente isso. Trazer ele de uma área nebulosa, uma área cinza, para uma área quente, uma área que ele realmente sinta que ainda pode vencer o jogo. Posso aproveitar e fazer um gancho aqui? De repente, se estiver mais à frente na sua apresentação, eu espero o momento certo, tá? Mas diz uma coisa para mim, quando a gente pensa, por exemplo, em engajamento, e a gente tem o game, como você comentou agora há pouco sobre as idades, e se eu tenho alguém, de repente, que está numa idade mais elevada, vamos pensar assim, né? De repente um baby boomer ou alguma pessoa que está numa idade diferenciada dessa geração mais tecnológica, como é que funciona daí? Eu consigo também engajá-las? Sim, é possível. Na verdade, o que a maioria das pessoas faz quando pensa em engajamento, principalmente nessa diferença de idades, né? A gente tem uma geração hoje que nasceu digital, então tem até o meu sobrinho que encosta na tela da televisão que não é touch e pergunta, ué, tá quebrado, olha, não é touch. Então, e a gente tem uma geração mais tradicional, uma geração que viu a TV de tubo. Né? Então, você imagina o convívio com essas duas gerações quando a gente fala de gamificação, de treinamento, capacitação, desenvolvimento de pessoas. Então, eles têm visões bastante distintas. Mas é possível a gente gerar engajamento, mesmo utilizando duas ou três ou gerações diferentes.
Porque isso é nesse momento que entra a estratégia, a mecânica de jogo, quando a gente promove atividades distintas para um público distinto. Na verdade, a gente vai direcionar aquilo que ele precisa fazer e não aquilo que a gente acha que seria legal que ele fizesse. Então, entender o público com quem a gente está lidando é um fator primordial quando a gente está construindo um game. Tá? Então, faz todo sentido isso que você levantou. Tá? Muito bom. Então, vamos continuar aqui. Ó. Só falando, a gente falou desses objetivos no mundo real, mas aí a gente entra um pouco nas mecânicas de jogos que motivam pessoas em todo tipo de atividade. Então, existem alguns elementos que a gente carrega desses jogos, que são pontos, os badges, né, as medalhas, os níveis, né, diferentes níveis, placares, storytelling, importantíssimo, premiações. Tem algumas empresas, inclusive, que não trabalham com premiações, porque elas acreditam que isso motiva o jogador de uma forma diferente, mas nem sempre a motivação ela é financeira, é um item, é um bem de consumo ou coisa do tipo. Às vezes a motivação é uma palavra. Perfeito. Então é um parabéns. E isso entra aquela questão que a gente conhece bem, né, que é o feedback. O feedback dado na hora certa, ele é uma premiação. Então a gente considera isso também. Você sabe que quando você fala em badges, desculpa interromper você, mas quando você fala em badges e níveis, tem um efeito que acontece no nosso cérebro, Flávio, chamado efeito Zeigarnik. Esse efeito Zeigarnik, ele é como se fosse um dispositivo no nosso cérebro, que ele fica esperando a nova conquista, né, que dá uma produção de dopamina, muito utilizado na metodologia do Candy Crush, onde a pessoa vai jogando e de repente chega um momento que ela fala assim, agora você não pode mais jogar, vai ter que esperar aí 20 minutos para poder participar de uma nova rodada. E isso gera na pessoa uma expectativa, uma certa ansiedade, muito produzida quando você fala aqui nessa mecânica dos jogos, né, de badges e de níveis e dos pontos. E foi muito legal você ter colocado isso aqui, porque tem tudo a ver com neurociência e tudo a ver realmente com a gamificação. Perfeito, perfeito. Conheci mais uma, gostei da informação. E é justamente isso que a gente fala quando a gente fala em gamificação, trazer os elementos dos jogos para o mundo real, com um objetivo específico, né? E aí a gente fala assim que, por exemplo, no mundo dos esportes, né? A mecânica dos jogos no mundo dos esportes, ela apresenta todos esses elementos. As medalhas, as estrelas na camisa, o placar, o painel, a pontuação, né? Então ele traz todos esses elementos. Mas a pergunta é, será que pontuações, níveis, medalhas, esses badges, funcionam apenas na área de esporte? Negativo. Na verdade, essas pontuações, essas medalhas, elas funcionam perfeitamente na vida real. A gente tem N exemplos. Por exemplo, cartões de crédito que fazem planos de milhas, instituições como, por exemplo, supermercados que faz a premiação a partir de um processo que você guarda determinados itens e você vai colecionando e vai juntando. Então, também para adulto, essa mecânica de jogo funciona bem. Você sabe por quê? E aí existe uma pirâmide dos níveis neurológicos e ela tem a camada, né? Ela tem lá ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, e uma camada que está acima é chamada de identidade. E toda vez que a gente recebe um badge ou recebe uma medalhinha, ele troca a nossa identidade. E como identidade, a gente até falou ontem numa conversa informal, né, falando sobre, eu sou pai, eu sou marido, né, eu sou gestor. A gente tem várias identidades e toda vez que a gente ganha um badge, a gente muda de identidade. Assim como esse exemplo do cartão de crédito que você mostrou. Pô, eu sou Gold, eu sou Black, eu sou Platinum. Isso troca a identidade da pessoa, por isso que funciona tão bem na cabeça das pessoas essa maneira, né, de colocar esses recursos. É fato, é fato. E aí por aí a gente consegue determinar quais são os elementos que um jogo legal deve ter. Então, um bom jogo, ele tem que ter desafio. Ele não pode ser aquele joguinho monótono, não, ele tem que ter desafio. Tem que ter um objetivo, claro. Tanto que quando a gente constrói jogos,
corporativos, a primeira coisa que a gente pergunta é qual ou quais são os objetivos a serem alcançados, porque é baseado nesses objetivos que a gente vai desenvolver toda a metodologia. Recompensas, pontos, existem premiações envolvidas nessa gamificação. O avanço de nível é um outro elemento importantíssimo, principalmente quando a gente fala de gamificação para a aprendizagem. Então, a pessoa precisa se sentir desafiada e é necessário que ela sinta que ela está evoluindo, está passando de nível, está melhorando a sua condição, chegando perto de outros colegas. E aí entra a competição saudável. Poxa, nós somos seres competitivos, não é, Cris? Sim, sem dúvida. E a competição é algo interessante, né? A gente estava até comentando isso um pouco antes de vir aqui para a gravação, que a competição ela é algo que estimula as pessoas. Aí você pode dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa que gosto muito mais de colaborar. Quando eu participo de um processo, de um game ou de uma atividade, eu sou muito mais aquele que colabora para que os outros tenham resultado. E é muito comum entre os líderes, né, já desenvolvidos. Só que, na verdade, se você pensar, o gatilho disso, Flávio, é exatamente a competitividade. Porque, na verdade, assim, o que me estimula é exatamente, vamos no sentido de competir com o outro, então isso é um estímulo, eu vou competir. Agora, se eu quero colaborar, o gatilho é o mesmo, é o fato de competir, assim, eu não sou alguém que gosta de competir, então eu gosto de colaborar. E aí a gente usa o gatilho sendo o mesmo gatilho, né? E queria aproveitar mais um ponto que você comentou aqui, Flávio. Quando a gente pensa, por exemplo, em desafio e objetivo, a vida da gente é fortemente afetada pela questão dos nossos objetivos. Se você não tiver um objetivo claro, muito provavelmente você vai viver o objetivo de alguém. Então, a gente diz uma coisa assim, que na vida, ou na escola, por exemplo, você tem lição, certo? Depois você tem a prova, não é isso? Okay. Então você tem uma lição, depois você tem a prova, isso na escola. Mas na vida real, é o inverso disso, Flávio. Na vida real, você primeiro tem uma prova para depois você receber a lição. E isso vale tanto para uma gamificação online quanto para uma gamificação presencial. Observa, por exemplo, que toda vez que a gente tem um game, depois de tudo que você fez as provas, você tem um feedback ou o chamado debriefing, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. E a gente reforça quando nós fazemos as consultorias para a criação de jogos corporativos, a primeira coisa que a gente coloca na mesa é justamente identificar objetivos. Porque depois que você errou o prédio, o andar dá na mesma, né? Então, a gente precisa primeiro fazer a identificação correta desses objetivos e isso vai facilitar muito o desenrolar da criação do jogo, né? Até criando, eventualmente, histórias, quando a gente fala de storytelling, né? Criar história cativante. Você percebe que todo game, todo jogo novo, você compra um CD de um game qualquer que você gosta. Quando você coloca no console, geralmente ele começa com uma história, levando o jogador para um outro universo. Então, no início era tudo escuro, depois ficou legal, e agora sim você tem a missão de chegar até lá. Poxa, você tira o jogador do mundo real e transporta ele para um mundo lúdico. E aí sim ele começa a criar mentalmente uma aventura para ir fazendo e gerando esse engajamento, essa motivação intrínseca, né? Para ele concluir as etapas que ele precisa, né? E é justamente o que traz o desenvolvimento do jogador sem perder a diversão como um elemento primordial dentro desse jogo que a gente... Eu, inclusive, vi algumas iniciativas de criação de jogos corporativos, só que eu recebi um feedback de uma pessoa que jogou um desses jogos e ela me dizia o seguinte: olha, a minha motivação de continuar nesse jogo era que existia um painel que falava a hora que acabava. Então, precisa ter diversão, precisa ser um negócio agradável para que exista realmente essa motivação e essa vontade de continuar mesmo, né? Perfeito. E aí eu trago uma situação, olha só, vou falar de um case para você, de um case de onboarding que nós desenvolvemos. O formato padrão de onboarding atualmente, e já há algum tempo,
é aquele padrão que a empresa espera acumular um número de colaboradores novos, aí reúne todos numa sala, tira o gerente ou os gerentes das suas respectivas áreas, coloca para conversar com esses colaboradores novos. Não tem nada de errado. Na verdade, isso é um processo que é feito atualmente, mas que não é tão efetivo quanto o processo gamificado. Por quê? Aquele colaborador que eventualmente está ali sentado assistindo, em 10 minutos ele pode estar com sono se aquilo que ele está assistindo não tiver uma conexão mental com o que ele conhece, né? Então fica cansativo. Já aquele outro colaborador que muitas vezes já tem 6 meses de casa, 5 meses de casa, para ele também pode ficar cansativo porque ele já conhece aquilo que está sendo dito. Então percebe que o timing é um fator importantíssimo dentro de um processo de onboarding. E aí a gente trouxe a gamificação para esse mundo, que é uma das dores mais comuns, né? A gente provavelmente vai falar com muitas pessoas de recursos humanos aqui, e é uma dor muito comum dentro do universo de recursos humanos, que é como é que eu vou tratar individualidade dentro de um processo coletivo como esse, onde ele vai conhecer várias pessoas. E aí a gente entra com a gamificação. Nós desenvolvemos um caso, até no final, depois a gente vai redesenhar esse caso para ver, claro, não na íntegra, mas parte dele, para ver a velocidade com que a gente consegue trabalhar com a gamificação e com a ferramenta correta. Eu vou até te interromper pouco aqui, porque a gente já tem 20 minutos de palestra, então eu vou deixar você discorrer, tá? Ah, legal, ótimo. Eu vou falar rapidamente, então, sobre esse caso, onde a gente construiu o game. A primeira coisa que o colaborador novo fazia era chegar até o RH e mostrar, receber, na verdade, um QR Code, né? Ele, com o celular dele, habilitava esse QR Code e o jogo guiava ele por toda a corporação durante toda a jornada dele, durante o dia inteiro, às vezes 1, 2 dias de jogo. E ele começava a conhecer toda a corporação de uma maneira orgânica. Não era através de um PowerPoint, mas o jogo habilitava na mente dele algumas demandas que ele não conhecia. Quando você habilita essa demanda, a sua mente abre um canal de aprendizagem propício para que ele, navegando na empresa, conhecendo pessoas, perguntando, pesquisando, sendo reconhecido na empresa, pudesse absorver todo aquele conteúdo. Então, foi uma experiência fantástica. E aí a gente até ilustra isso trazendo alguns benefícios da gamificação corporativa. E eu trago no case do onboarding esses benefícios. E aí eu falo do primeiro, motivação. Então, as mecânicas dos jogos realmente aumentam a motivação de todas as pessoas. E aí gera essa motivação intrínseca de buscar respostas. Segundo, o engajamento. Dentro desse processo de onboarding, ele promove o engajamento e até a integração das pessoas, porque ele, não sabendo onde tinha a informação que ele precisava, que o jogo pedia, ele tinha que interagir com pessoas, conversar com os outros colaboradores, se apresentar, receber feedback desses outros colaboradores. Então, você gera um engajamento. A diversão, a gente não pode deixar de lado a diversão dentro de um jogo desse. E ele se divertia com algumas tarefas que ele tinha que fazer foto, tinha que gravar um vídeo, tinha que resolver um determinado problema. Quarta, colaboração e teamwork. Essa integração, essa interação com os outros colaboradores já começava a trazer a cultura de colaboração, cultura de trabalho em equipe, porque as pessoas que já conheciam o jogo ali, que estavam já na empresa, podiam ajudar essa pessoa a chegar no melhor resultado, cada vez mais rápido. Ô, Flavião, só vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você falou de diversão lá, que são 2 slides, né, atrás, eu percebo que às vezes existe muita confusão das pessoas entre, quando falam em diversão, né, existe uma preocupação muito grande de ser infantilizado, né? E eu acho que aí, cara, a expertise, né, no caso que você trouxe, ela vai fazer muita diferença num caso desse, né, para não ficar algo infantil, não é? Perfeito. Isso tem a ver um pouco
da metodologia que a gente utiliza em andragogia, né? Então, se um dos elementos da andragogia é que o visual, a aparência, a apresentação da ferramenta, do game, da proposta, seja visualmente agradável. E aí, agradável para o adulto, que é diferente de você criar um bonequinho, ou então aquele negócio de animaçãozinha. Alguns adultos até gostam, mas a grande maioria interpreta aquilo como muito infantil. E aí o objetivo é gerar aprendizagem. Quando a gente bota isso tudo na mesa, o que precisa ser ensinado, quem é o público que a gente vai ensinar, qual é a função, o cargo dele dentro da empresa, a gente pode ir do chão de fábrica ao C-level, até a diretoria, utilizando as ferramentas de uma forma própria, né? E aí não fica realmente um negócio infantilizado. Eu poderia dizer... Isso é uma dúvida, viu, Cris? Eu poderia dizer, em outras palavras também, então, que assim, a infantilização, ela é possível desde que ela seja proposital, então, certo? Perfeito, perfeito. Se você, uma vez que você conhece o público com quem você está lidando, você trabalha a identidade e a comunicação para esse público específico. E isso a gente fala até dividindo em perfis comportamentais. Então, você tem muitas vezes um analítico, um facilitador, um promotor, e aí você concentra a sua energia em promover atividades que realmente têm a ver com aquele perfil comportamental. Porque você pode gerar até uma falta de engajamento se aquele perfil perceber que isso aqui é um negócio que está muito bobo, isso aqui é infantil. O que é infantil para um, às vezes não é infantil para outro, e você pode gerar um aprendizado muito legal. Você né? trouxe uma memória para mim aqui interessante. Quando você fala de perfis comportamentais, pensa assim, olha, a nossa plataforma permite você gamificar qualquer processo. A gente trouxe como exemplo aqui o onboarding pelo tempo limitado que a gente tem, né, Flávio, de fazer uma apresentação. Mas você poderia gamificar a jornada do cliente, por exemplo, na sua empresa, poderia gamificar um processo seletivo, certo? Perfeito. Qualquer processo que você queira gamificar, é possível fazer. E se você quer, por exemplo, fazer um assessment gamificado, também é possível, porque a gente tem a estrutura do que é, né, quais são as perguntas e os resultados esperados dessas perguntas, a gente poderia construir um assessment dentro da plataforma. Exatamente. Teve até uma experiência que você me fez lembrar de um processo de segurança no trabalho, que a gente desenvolveu para pessoas que semi-analfabetas. Então, você imagina criar um jogo para pessoas semi-analfabetas, só que todas elas, pela análise que nós fizemos, prévia, tinham celular e sabiam movimentar o celular, viam YouTube, viam vídeos, etc. e tal, mas elas tinham dificuldade de leitura e algumas nem sabiam ler. Mas elas navegavam pelo celular. Interessante isso. Eu vou contar e nós criamos um jogo. Então, a cerejinha do bolo que a gente pode contar aqui, né, Flávio, que é o seguinte: a plataforma permite você caminhar como se estivesse num Pokémon GO. E imagina, então, de repente, você vendo uma situação da fábrica, né, ou de um ambiente, a gente tem todas as NRs no nosso catálogo aqui, todas as NRs online, se você precisar, nós temos todas aqui. E isso inserido dentro desse case que o Flávio comentou, é perfeito, porque eu posso ter toda a ambientação, o teu colaborador poderia estar lá caminhando como se tivesse um Pokémon GO dentro da plataforma, e todos os cursos de NR associados a cada etapa dessa. Fantástico a sua lembrança desse case aí. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Cris. Trazendo essas NRs, que é uma norma que precisa ser implementada em todas as indústrias, né? E isso poderia ser um processo muito mais fácil, divertido, engajador, né? Então, faz todo sentido isso mesmo. E é muito legal saber que a gente tem na nossa plataforma já todas esses cursos de NR, né? Sim. E aí, a gente fala de competição saudável também, Cris. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque é o que você estava falando, né? Nós somos competitivos por natureza. Sim. E é engraçado quando a gente cria jogos, e aí jogos de demonstração, onde as pessoas começam a jogar, cara, começa a ficar um clima tão competitivo, entendeu? E eles começam a ver o ranking, aí vê o outro passou, nada disso, vou jogar de novo, vou fazer outra coisa, vou fazer melhor. E fica aquela competitividade saudável, porque a diversão promove essa competitividade saudável, né? E o desenvolvimento, né? A competição desenvolve as pessoas, né? Exatamente. Seja para aquele que gosta da coletividade, seja para aquele que gosta da individualidade. Os dois conseguem ter um bom desenvolvimento quando estão se
competindo. Exatamente, qualquer um dos dois. Você está certo. A tecnologia a gente não pode descartar em momento nenhum. A gente vive numa geração tecnológica, né? Isso que a gente está fazendo hoje, né? Quem diria isso há 10 anos? Era muito mais raro, né? Era muito mais difícil. Então, ela está presente nessa geração, já está embutido no DNA dessa geração, e a ideia é que trazer processos fáceis tecnológicos, você agrega pessoas. Então, ela tem que ser agregadora e não segmentar para você excluir, né, pessoas desse processo de tecnologia. Outro item, e o sétimo e último item que a gente fala dentro do processo de gamificação do onboarding é resultado, né? As empresas buscam e precisam dos resultados para sobreviver e para continuar crescendo, e são os indicadores que realmente estão no caminho certo, né? E aí, quando eu falo do processo de onboarding que nós criamos, ele justamente atinge os objetivos, ele mostra resultados. Como? Olha, o nosso objetivo era que ele aprendesse sobre a empresa e sobre seus departamentos. Perfeito, ele caminhou por toda a empresa. Conhecer e ser conhecido pelos colegas de trabalho, gerando aquela integração. Pronto, perfeito. Para ele chegar nos locais que nós propusemos, ele tinha que interagir com pessoas, absorver a cultura corporativa. Isso até o próprio jogo, esse caminhar pela empresa durante o dia todo, isso começava a ser absorvido naturalmente. Então, a gente fala de formas orgânicas de aprendizado, assim como a gente fazia quando a gente era pequeno. Ninguém ensinava a gente a jogar bolinha de gude, peão, jogar bola. Era orgânico o aprendizado. E da mesma forma, a gente traz isso ao ponto dele entender processos corporativos de uma forma natural. Envolver o novo colaborador em um ambiente propício para a aprendizagem. Isso é um gatilho fantástico da gamificação, né? E outro ponto muito importante que a gente ouve nesses tempos, principalmente de pandemia, né? O pessoal recluso, né? Em home office, a gente ouve esse medo de errar, o medo do erro. Então, aceitar o erro como forma de aprendizagem também é uma ferramenta importante que a gente consegue agregar na gamificação e trazer para esse colaborador novo, né? E aí é por isso que a gamificação ficou tão popular e funciona tão bem, principalmente em países na Europa, como, por exemplo, a Finlândia, onde ela já é implementada de uma forma bem ampla, né? O erro é parte do aprendizado, não tem jeito, né? O jeito mais provável nosso de aprendizado é fazendo alguma coisa errada e tendo que fazer de novo. Então, foi muito bem destacado isso. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente fala de plataforma, né? Não adianta nada a gente ter todos esses conceitos fantásticos sobre a gamificação se a gente não tiver uma ferramenta que embarque todos esses conceitos, que possa receber esses conceitos e levá-los adiante. E aí a gente trouxe para a CEPO, né? A gente tem dentro da CEPO, dentro da ISAT, essa ferramenta CEPO, que é uma plataforma de gamificação que possibilita a criação e edição de jogos educativos. Ela foi criada para ser embarcada em escolas, universidades, mas ela é tão intuitiva, é fácil de usar, rápido para desenvolver, que ela atende muitos processos corporativos também, não só os processos de treinamento, avaliação, como outros tantos processos, como um que a gente citou aqui, que é uma dor frequente, que é o onboarding, né? E aí, a gente diz que ele é bom para treinadores, né? O pessoal pergunta. Sim, é bom, porque ele oferece facilidade, tem muitos recursos envolvidos, eu vou mostrar depois os recursos que ele apresenta, a versatilidade, porque muitos processos de gamificação que existem hoje são limitados a um determinado tema. Então, ou você aprende inglês, ou matemática, né, um idioma. Dentro da nossa plataforma, da plataforma ISAT de gamificação, a gente consegue atuar em qualquer tipo de conteúdo. Qualquer matéria que a gente quiser utilizar e gamificar, a gente consegue. Obtendo ainda resultados, informações, relatórios. Dentro da própria plataforma, a gente consegue conversar
com os jogadores. E isso é muito legal porque você humaniza o processo de gamificação. Tanto que alguns jogos já trabalham no processo online com esse intuito de humanizar. Então, eu jogo com o meu colega, ouvindo e conversando com ele simultaneamente. Né? Você humaniza essa possibilidade. Com economia de tempo, com integração com outros sistemas. Então, nós aqui já conseguimos as APIs para conectar sistemas legados, sistemas de ERP, enfim. O uso de mapas vivos que você bem citou aí, como, por exemplo, o Pokémon GO, que a gente faz exatamente a mesma coisa, na verdade, é a plataforma nossa, que era utilizada para esse processo, com fotos 360. Então, isso é bem legal, porque ele explora um universo virtual e a gente tem a possibilidade de inserir também a parte de storytelling na ferramenta. Né? E é versátil. Como eu disse, qualquer tipo de conteúdo, inclusive provas, eventos, avaliações, campanhas de marketing. Você citou até aí provas, né, Cris? Sim, sim. E quando a gente fala de provas, é um momento tenso. Não precisa ser. Na verdade, quando a gente fala de uma avaliação de uma prova, ele pode ser também um momento de aprendizagem, se a gente gamificar da maneira correta. Perfeito. E aí o jogador vai ter a sensação de que está realmente se divertindo, está brincando, mas a gente sabe e tem os resultados da avaliação, da prova que a gente precisa fazer para cumprir algum critério corporativo. Então, inserir a gamificação nesses itens também é altamente viável. E aí, para o colaborador, né, o que ele acha? Será que é legal para ele? A maioria adora, porque eles são geração tecnológica, né? Nós vivemos numa geração tecnológica, eles gostam da tecnologia, eles percebem e adoram essa autonomia dele resolver, né? E se divertindo, melhor que isso, né? E isso gera um engajamento, estimula essa motivação intrínseca, aflora o fato dele ter mobilidade, ele não ficar preso dentro de uma sala de aula. Isso dá para ele a possibilidade, realmente fortifica, né? Fortalece essa questão da autonomia, ele no comando para decidir, para resolver. Os resultados que são apresentados, até a gente tem um sério problema de infraestrutura no Brasil, onde alguns locais não chega a internet, né? Então, a gente tem a possibilidade, até com a nossa plataforma, de fazer jogos offline também. E isso ajuda bastante dentro do processo. Flávio, como você vai navegar com a plataforma agora, eu vou sair de cena para que as pessoas possam ter uma experiência melhor, né, de visualização de toda a plataforma. Então o pessoal vai fazer agora aí uma transição para ficar somente você com a plataforma no ar, tá bom? Eu acho que fica mais fácil aqui para visualização. Perfeito, está ótimo. Eu vou então compartilhar a minha tela e aí vai ser legal porque a gente vai criar um jogo do zero. Lembra que o nosso desafio inicialmente era criar um jogo em 10 minutos. Vamos falar então de um jogo de onboarding e a gente cria ele em 10 minutos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ótimo. Já vê minha tela aí? Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente abre a nossa plataforma de gamificação, esse é o cenário que a gente encontra. E aí, vamos direto ao ponto, criar um jogo e até oferecer a vocês a possibilidade de jogar esse jogo em tempo real. Primeira coisa que eu faço aqui, criar um novo jogo. E aí eu vou comentando sobre aquelas características que existem e que são necessárias para que a gente traga aqueles conceitos de gamificação para dentro de uma ferramenta. Primeira coisa que eu faço é dar um nome aqui. Eu vou colocar Onboarding eSite. Onboarding eSite. Diante disso, eu escolho qual é o tabuleiro que eu vou usar, qual é a imagem de fundo que eu vou usar. Eu posso usar uma imagem padrão, mas eu posso também escolher uma imagem a partir da nossa biblioteca pessoal de imagens. Eu vou escolher uma imagem 360 que eu tenho aqui para você visualizar como funciona essa imagem. E ela gira para todos os lados, é possível você navegar nesse formato.
e isso gera realmente um resultado muito legal na visualização pelo jogador. Bom, dei um nome, escolhi o tabuleiro, e aqui está o nosso tabuleiro, e efetivamente o nosso jogo está pronto, fácil assim. A partir de agora, a gente vai rechear esse jogo com as tarefas que esse jogador precisa fazer. E aí, quando eu falo de tarefas, é muito importante aquela parte do planejamento. Se a gente tiver um tempo de planejamento para que a gente defina quais são as tarefas, o que eu quero como objetivo nesse jogo, isso ajuda muito, acelera muito dentro do processo final. E aí eu fiz aqui um roteirinho básico para a gente considerar nesse nosso jogo de onboarding, que são 2 perguntas, basicamente, em formatos diferentes. E aí a gente eu vou copiar aqui essa pergunta, essa primeira, e aí a empresa pediu para a gente, olha, a primeira tarefa que eu quero é que ele conheça o senhor José. Então, eu vou colocar aqui o nome da tarefa, senhor José. Ok. E vou fazer uma tarefa criativa. Clicando aqui nesse tipo de exercício, e nós temos alguns tipos diferentes de exercício, ele oferece para a gente a possibilidade de eu fazer a pergunta aqui. Né? Então, para começar a sua aventura pela nossa empresa, faça uma foto com o senhor José. É a única informação que o novo colaborador vai ter. Ele vai ter que perguntar para as pessoas em volta dele, ele vai ter que consultar os universitários ali, e ele vai começar a interagir com as pessoas para descobrir quem é o seu José, onde ele fica, como eu faço. E eu pedi aqui uma foto com o seu José. Como eu pedi como resposta uma foto, eu entro na nossa plataforma e habilito o botão de foto. Mas a pergunta aqui está escrita. Eu não necessariamente precisaria fazer uma pergunta escrita. A pergunta poderia ser através de um áudio, de um vídeo, de um texto, como eu pus aqui, através de um link, ou mesmo uma imagem, uma foto. Mas, por uma questão de praticidade, eu coloquei aqui a nossa pergunta. E aí, habilitei o botão de fotografia. Aí eu passo para uma outra etapa, que é da pontuação. Lembra daquela a parte da premiação? Pois é, na premiação é importante a gente considerar que eu poderia dar 1 ponto para cada atividade que ele faz, mas isso no universo da gamificação não acontece. Sempre quando você cumpre algum desafio na gamificação, você ganha 100 pontos, 1000 pontos, 1 milhão de pontos. Às vezes tem um placar que você não consegue nem ler, de tão grande. E é justamente isso que nós conseguimos fazer com a nossa plataforma. Ao invés de eu dar 1 ponto para a foto que eu pedi para ele, se ele cumprir essa missão, eu vou dar para ele até 4.000 pontos. Então percebe que o engajamento e a motivação dele, quando ele conversar com outro colega, vai falar assim, e aí, quantos pontos você já tem? Aí o cara fala, já estou com 9.000 pontos. Ele fez 2 tarefas. Mas a pontuação, quando a gente determina também a motivação e o engajamento para ele trocar essa experiência com outros colegas. Legal. Vou dar 4.000 pontos para ele e salvei a tarefa. Então perceba que em menos de 1 minuto eu já criei a nossa primeira tarefa. E eu coloco essa tarefa em qualquer lugar da nossa imagem 360. Eu vou pegar essa imagem do seu José e vou colocar, por exemplo, onde eu acho que fica o seu José. Tá lá. Maravilha. Tá ali o seu José. E aí a gente faz mais uma tarefa. No nosso roteiro, ele vai ter que cumprir uma missão que é a seguinte, olha, a segunda tarefa está aqui, ó. Eu copio, vou colar aqui no nosso corpo e vou falar financeiro. É o nome da nossa tarefa. E vou colocar uma de múltipla escolha. A exemplo da outra, eu poderia fazer em áudio, vídeo, texto, link, foto, a forma que eu quiser fazer a pergunta, eu poderia fazer. Vou colar aqui a nossa pergunta. E aí ela é a seguinte, olha, sua missão agora é encontrar um colega de trabalho que tem o apelido de gigante. Ele possui uma senha que destrava a próxima tarefa, mas você vai ter que convencê-lo a entregar. Tá? Ele fará uma pergunta para você e a resposta correta está abaixo. Boa sorte. Então, isso aqui já gera no jogador uma expectativa. Pô, eu preciso encontrar o gigante.
quem será o gigante? Ele é grande, ele é baixo, ele é alto, ele é forte, eu vou ter que convencer o gigante. Então isso já vai gerando na mente dele um problema que ele vai ter que resolver. Quando ele percebe, eventualmente, pode ser combinado, o gigante é uma pessoa mais baixinha da empresa, isso gera um ambiente divertido, abaixa a tensão, diminui aquele estresse, e aí eu posso efetuar as possíveis respostas. Então, ele poderia ter feito uma pergunta para esse jogador: qual foi o departamento que te contratou? E aí ele teria lá, contabilidade. Essa seria a primeira opção, contabilidade. Ótimo. Não é a contabilidade, ele ganha 0 pontos, não tem problema. Mas eu quero dar um feedback para ele, ó, tá errado, mas poderia ser também a contabilidade. Mas o correto é o RH. Então lembre-se que feedback dado no momento correto tem um poder enorme de gerar aprendizagem. Por isso a gente coloca a resposta aqui no final. Eu dou o feedback, não está certo, ele não recebe a pontuação, mas eu dou o resultado para ele porque eu quero que ele aprenda. Ótimo. Aí o segundo eu falo que é o departamento de compliance. Legal. Não, não é o compliance. Compliance nunca contrata ninguém, por exemplo. E aí eu quero penalizar o jogador por isso. Então eu posso, além da pontuação ser 0, eu poderia colocar menos 200 pontos. Pronto, perdeu menos 200. E aí eu uso o feedback mais uma vez para reforçar a aprendizagem. Colo aqui o feedback, ó, essa área tem outras funções, não é a de contratação. O correto é o RH. E assim por diante, quantas respostas possíveis a gente quiser. E aí eu coloco aqui RH, Recursos Humanos. E coloco a pontuação que ele receberá se ele acertar. Mais uma vez eu ponho lá 1000 pontos. Perfeito. 1000 pontos ele ganha. E eu dou parabéns para ele. Parabéns, isso mesmo. Muito bom. Parabéns, muito bom, você acertou, etc. e tal, o feedback que a gente quiser. Então perceba que em pouco menos de 1 minuto eu coloquei o nome, coloquei a pergunta, coloco as opções de resposta e salvo. Pronto. Mais uma tarefa pronta. E eu posso pôr aqui, de repente, até na sala do financeiro. E é isso, o nosso jogo está pronto para ser jogado. Quando eu ativo o nosso jogo, ele estará no ar para qualquer pessoa que quiser jogar. E aí eu posso até promover o QR Code desse jogo, do nosso jogo chamado Onboarding ISAT. Basta que o jogador leia esse QR Code, ou se ele estiver num desktop, num notebook, enfim, ele entre com play.cepo.io e ele vai digitar este código PIN, que é o código relacionado a esse jogo. Então percebam que a facilidade com que a gente criou, acho que foi bem menos do que 10 minutos para a gente criar esse início de jogo, tá? Com essa qualidade e essas possibilidades envolvidas que embarcam todos aqueles conceitos que a gente fala e vem comentando sobre gamificação, sobre o processo de gamificação corporativo em especial. Tá bom? Muito bom, Flávio. Muito bom. É o que você falou, né? Nós fizemos ali em menos de 10 minutos e vale lembrar que, obviamente, para que a gente pudesse ser mais produtivo aqui na palestra, o que nós fizemos foi deixar pronto o texto, né, do que a gente colocou lá embaixo, para não ter que ficar digitando aqui, você assistindo a gente digitando, né, as perguntas, as respostas, os feedbacks. Então a gente deixou isso, obviamente, já preparado para ganhar tempo aqui na palestra. Mas acredito que deu para você perceber o quanto é simples e o quanto é fácil. Claro que, pensando numa estratégia educacional, o ideal é que você procure a gente para a gente fazer uma parceria aqui, estarmos juntos aqui a 4 mãos, obviamente, para te entregar uma solução que vai funcionar de acordo com aquilo que você precisa. Um termo que a gente costuma dizer, né, para dar fit para a sua organização. Olha, outra coisa muito importante. A gamificação, ela tem, como o Flávio comentou, a possibilidade de ser entregue para você. Ou isso dentro de um LMS, que é o nosso LMS, mas ela também pode ser feito pontual.
E eu tive a oportunidade, inclusive, de participar ontem de um case onde a estratégia foi fazer um misto. Nós tivemos uma interação que aconteceu em um estúdio com mais 30 grupos participando à distância, né, com mini salas. E o funcionamento foi sensacional, os feedbacks do final foi muito legal e o debriefing fez toda a diferença para a contextualização. Tá bom? Olha, quero agradecer você que esteve com a gente até agora aqui. Dizer para você que a ISAT, né, está à sua disposição. Você pode acessar achar a gente através do nosso site, www.isat.com.br. Você pode também visitar o nosso stand aqui no CBTD Digital, ou, se preferir, pode mandar um e-mail para mim, que eu respondo para você, e o Flávio também estará à sua disposição. Meu e-mail é cristiano.franco@isat.com.br. Agradecer mais uma vez tanto a organização do evento, como a todos os nossos clientes e a todos os nossos amigos que passaram aqui e que assistiram essa palestra até o final. E dizer para você, é muito fácil gamificar. A tecnologia te ajuda demais a fazer boas entregas e você ter um investimento no qual você vai ter um bom retorno. Tá bom? Agradeço a todos. Até mais, gente. Obrigado.